como a consciência do Axis Consciousness pode contribuir para a tua dinâmica de chama gêmeas. Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Bom, eu tenho bastante louça para lavar e muita consciência para contribuir com vocês. E hoje eu quero mostrar, pessoal, como que o ato de receber da contribuição da sua chama e receber de outras contribuições podem contribuir ou podem colaborar para uma conexão mais fácil com a sua dinâmica, tá bom? Esse ponto que eu comecei a perceber na dinâmica foi quando eu fiz o curso de Axis Consciousness e a partir do Axis eu comecei a fazer perguntas para o universo com relação à minha dinâmica e isso tem trazido muita consciência para mim. Então hoje eu quero trazer para vocês uma consciência maior do que somente olhar para a dor na conexão ou somente olhar para aqueles sentimentos de baixa vibração. Só que nessa conversa eu quero falar com pessoas espertas e que estão disponíveis e dispostas a receber da minha contribuição, que é a facilidade na dinâmica. Porque eu já trabalhei com chamas durante muito tempo, hoje ainda continuo trabalhando, mas não com tanta frequência. E com base nisso, com base em tudo que eu aprendi, eu percebi que tem muitas pessoas que estão viciadas na emoção e no sentimento da dinâmica. Durante muito tempo eu fiz muitas meditações e nessas meditações chegou pra mim que como as chamas compartilharam durante muito tempo o sentimento de escassez, medo, insegurança, mágoas e rejeições, isso de uma forma inconsciente acabou conectando as chamas e por conta disso muitas dinâmicas, muitas pessoas se prendem a esse sentimento, a esse vício negativo de estar na dinâmica e ficar preso a sentimentos densos para se conectar com a chama. Só que o que eu vim trazer hoje para vocês é a consciência de que na dinâmica tu pode ter muito mais expansão e leveza do que dor e rejeição. Porque sempre que eu falo da dinâmica, as pessoas vêm no meu direct, fazem textões e textões e textões sobre como sofre, como dói, como é difícil, como não consegue, como não sei o que, como não sei o que. Só que, meu anjo, se você está realmente disposto a olhar para o seu espelho e liberar essas emoções, você consegue chegar nisso, entendeu? Eu tô gravando esse vídeo hoje porque eu consegui vencer o meu espelho. Então, sempre que eu olho pra minha chama, sempre que eu olho pra minha dinâmica, eu já não vejo mais dor e nem rejeição. Eu vejo expansão e cura. Por isso que eu vim trazer isso pra vocês, porque eu percebi que ninguém na comunidade da dinâmica de chama gêmeas e ninguém que fala sobre esse tema fez Axis ou fala sobre o Axis junto com a dinâmica. Então, esse é meu diferente. E hoje eu vim trazer pra vocês essa consciência. Eu tenho um vídeo meu inclusive, que fala sobre o amor incondicional na dinâmica de chama gêmeas. Aquele vídeo foi muito bom, deu bastante comentário, mas ainda não chegou em quem eu quero que chegue. Eu quero que chegue nas pessoas que estão tipo assim, Léo, eu não aguento mais sentir essa dor pela minha chama, eu não aguento mais sentir essa mágoa pela minha chama, eu quero crescer e expandir. Essas pessoas que eu quero encontrar, porque que nem eu falei, quanto mais a gente fala de chama, mais, sei lá, brota gente que só quer olhar pra dor na dinâmica. E tipo assim, gente, não falta conteúdo na internet de reprogramação mental, liberação emocional, expansão da consciência, vários outros recursos que você pode usar pra limpar e reprogramar a dor que você sente em relação à sua dinâmica, entendeu? E eu consegui ultrapassar essa dor, eu consegui superar essa dor com base em um afastamento que eu fiz proposital na minha dinâmica. Depois que eu voltei de Floripa, eu voltei pra Londrina, né, minha cidade natal. Eu percebi o quanto que estar perto do meu gêmeo, estar falando sobre dinâmica, estando na dinâmica, me fez mal. Eu falei, cara, eu me nego a acreditar numa espiritualidade que queira que eu sofra, que queira que eu olhe pra minha sombra, que queira que eu me magoe e que eu fique só nesses sentimentos. Ou eu quero uma espiritualidade leve, ou eu cansei dessa espiritualidade. Chega. Você tem que ser meio rebelde com o universo também, entendeu? Não é porque aquilo tá se apresentando pra você que tem que ser aquilo. Tipo assim, lembra que você é o Deus da sua realidade. Você cria a sua realidade com base nas suas emoções, crenças, pensamentos e sentimentos. E se você não olha pro teu inconsciente, tudo que acontece você chama de destino. Ou seja, você tá na inconsciência total. Bom, primeiro tópico.
O Axis Consciousness, ele tem alguns mantras, né, que é o enunciado aclarador. E nesse enunciado aclarador, você consegue destruir e descriar todas as crenças, padrões e emoções que você quiser destruir. E aí a tua vida começa a expandir e crescer para vários lugares. Mas é necessário que você faça o enunciado, que é bem leve, né, tipo, é bem tranquilo. E mantenha a sua consciência em destruir e descriar qualquer padrão que volte a te perturbar ou a te incomodar. Então, um dos enunciados que eu coloquei aqui é: todos os julgamentos que eu tenho em relação... Aqui eu coloquei o nome da minha chama, né? Pode colocar o nome da sua. Isso aqui é um exercício, tá? Não é só pra assistir, não. É um exercício, faz também. Vamos lá. Todos os julgamentos que tenho em relação à minha chama, vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as senhas, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Vamos falar sobre esse tópico. Eu não sei aqui se você viveu com a tua chama, se você conhece ela, se você já morou com ela. Eu já fui unido com a minha chama. A gente já morou 3 anos e meio juntos. Nós namoramos, né? Foi com ele, inclusive, que eu fui pra Floripa. Você tá sempre baseando a sua conexão com base no passado. No que ele foi, no que ele era, em quem ele foi, em quem ele era. E você está sempre fechando e bloqueando o caminho para novas conexões e uma nova expansão. Então, sempre que você olha para sua chama, você não vê ele, você vê o passado do seu espelho. O que é o espelho? É a tua chama. Tudo aquilo que ele estiver te mostrando é você mesmo manifestando. E aquele pontinho, aquela crença, aquele julgamento que ele está te mostrando é seu, está em você. Só que um ponto importante, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, é que não é só a nossa chama que é nosso espelho. Todo mundo é nosso espelho. O universo inteiro é nosso espelho. Todo lugar é nosso espelho, entendeu? Se você olha pra mim e você gostou de mim, ou se você olha pra mim e não gostou de mim, isso está em você. Você vai enxergar em mim o que está em você. Então, aplicando isso na dinâmica, a gente sempre olha o nosso gêmeo pelo passado e não por quem ele é agora. Então, esse enunciado que eu coloquei aqui de destruir e descriar todos os julgamentos, ele vai remover e retirar tudo aquilo que você acredita ser verdadeiro sobre a sua chama. E vai abrir um espaço no seu inconsciente para novas percepções e novos julgamentos. Quem já fez Axis, ou quem já participou de alguma sessão ou de alguma classe, vai entender o que eu tô falando quando a gente fala sobre abrir espaço no seu inconsciente. Que é o quê? A gente vai lá naquela crença, deleta aquela ideia, e quando você deleta, entra o vácuo quântico. E o vácuo cria espaço. E quando ele cria espaço, você consegue perceber, ser, receber e intuir o novo. Então, esse enunciado que eu coloquei aqui é para você destruir e descriar todos os pontos de vista e julgamentos que você tem da sua chama, que você fala, ele é assim, ele não vai mudar, e não sei o que, não sei o que. E detalhe, você não está só mudando o que você acredita sobre a sua chama. Você está mudando o que você acredita sobre você. Porque sim, tudo que você fala da sua chama, que você vem no meu direct, né? Você vem no meu direct falar mal da sua chama, eu sei que você está falando mal de você mesmo. Porque o gêmeo é um espelho. Se você ainda não entendeu isso, entenda. Você precisa baixar essa consciência para que você receba do seu gêmeo com mais facilidade e manifeste a união um pouquinho mais pra frente. Só que lembrando, não é só sobre união, é sobre expansão, tá bom? Então, quando você abre espaço para uma nova coisa, você percebe uma nova identidade. E em relação à dinâmica, quando você libera os julgamentos e crenças sobre ele, você está liberando crenças e julgamentos sobre você mesmo. E o propósito desse vídeo e também dos vídeos que eu tô colocando aqui no TikTok, no Instagram, é mostrar que o seu espelho está te ajudando o tempo todo. Ele é o caminho para você o tempo todo, entendeu? Só que você, longe da sua consciência espiritual, projeta tudo nele e coloca tudo nele, achando que ele tem que mudar, ele que tem que fazer diferente, ele que tem que existir diferente, ele que tem que te responder suas mensagens, porque ele te ignora e você se sente rejeitada. É espelho, tudo espelho. Então, vamos para a consciência de que o que o teu gêmeo tá te mostrando é seu, exclusivamente seu. Ah, Léo, eu não concordo com isso. Então faz o que eu tô falando e prova que eu tô errado. Entendeu? Faz os enunciados aclaradores, faz meditação, busca no espelho. E se você fizer tudo certinho e ainda der errado, vem e fala comigo. Daí eu falo assim, nossa, eu realmente estou errado, preciso mudar o meu método. Mas eu sei que não vai dar errado porque eu sei do que eu tô falando. Depois de tanto tempo
aplicando essas questões do Axis, expandindo a minha consciência com meditações e acompanhando muito o conteúdo da Renata Celos, eu comecei a perceber eu comecei a ver no meu espelho, no meu gêmeo, um novo comportamento, entendeu? Então, eu percebo que ele me manda mensagem, eu percebo que ele pede para me seguir, eu percebo que, além de ele estar abrindo o campo na matéria para mim, eu estou projetando no campo astral com ele. Então, eu tô anotando todos os meus sonhos, todas as projeções que eu tenho com o meu gêmeo, porque isso é uma comunicação. Mesmo que não seja na matéria, é uma comunicação no astral. Porque aqui, falando comigo aqui, vem, juntinho comigo. Você só está separado da sua chama na matéria, porque no campo espiritual, vocês estão também um pouco distantes, mas lá é muito mais fácil de lidar, entendeu? Porque lá é onde o seu eu superior e o eu superior dele conseguem conversar com mais facilidade e você sobe pra lá e se torna um espectador. Então tudo fica muito mais leve. Vamos lá, outro ponto de vista. Todos os julgamentos, tudo que eu acredito sobre chamas gêmeas, vezes um Deus zilhão, você vai destruir e descriar? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as senhas, curtos, garotos, covardes, criações, bases e alentes. Por que eu anotei esse ponto? Porque tem esse ponto e esse daqui, ó. Todos os lugares onde eu tento entender essa conexão pela mente e não pelo meu saber interno, vezes um Deus zilhão, eu escolho destruir e descriar. Sim, certo e errado, bom e mal, pode poc, todos as senhas, curtos, garotos, covardes, criações, bases e alentes. Por que esses dois pontos são tão semelhantes? Porque a gente tenta entender uma dinâmica milenar e espiritual com a mente humana. Isso nunca vai funcionar. Você olha pro seu gêmeo e vê que ele tá te ignorando, que ele tá te rejeitando, ou que ele tá em outro relacionamento, e você fala: ai, acabou a conexão pra mim, porque ele não me vê, ele me ignora. Tu não tá pensando direito, entendeu? Porque não é só sobre ele estar com alguém, é sobre ele tá te mostrando. Se você tá numa dinâmica e seu gêmeo tá casado com alguém, isso tá te mostrando que você inconscientemente tá casado com algo, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Porque o casamento da tua chama não é só uma união. É ele novamente mostrando no espelho o que você precisa trabalhar. Depois eu volto nesse tópico. Vamos voltar ali pra gente tentar entender a conexão com a mente humana. Não vai funcionar, porque a dinâmica é sobre almas muito antigas, almas muito velhas, buscando a expansão da consciência e a libertação da humanidade da roda de Sansara. Então você desceu aqui, você tem a sua chama, você vai desbloquear o amor incondicional e vai expandir isso pro planeta. E nisso vai ser só rosas e arco-íris. Só que no meio do processo, você tenta entender a conexão pela sua mente. E, gente, a mente humana, ela só serve para pensar. E 1 bilhão de vezes por cento ela só pensa coisa errada. Ela só pensa coisa torta. Então, é o momento onde você deve permitir que a sua centelha, a sua sabedoria interna guie a sua conexão. Um exemplo. Ai, Léo, mas ele ignora as minhas mensagens. Nossa, eu sou tão coitada, me sinto tão rejeitada. Isso é a tua mente. Quando você vai pro espírito, quando você vai pra sua alma, você se pergunta: o que esse comportamento tá tentando me mostrar e que eu não tô vendo? Tudo que isso eu escolho destruir e descriar agora. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as senhas, curtos, garotos, covardes, criações, bases e alentes. Vai ter muita dinâmica nesses comentários e nesse vídeo que vai expandir. Porque o Axis, ele expande além da nossa consciência. Porque, ó, por exemplo, certo e errado é tudo aquilo que você acredita que é certo e que é errado sobre acreditar nisso. Sobre acreditar na dinâmica. Ah, é certo o meu gêmeo fazer isso, é errado eu fazer aquilo. Bom e mal é tudo aquilo que você julga ser de Deus ou não ser de Deus, ou ser bom e digno, ou não ser bom e não ser digno. E na dinâmica tem muita gente, tem uma crença limitante, né, no inconsciente coletivo da dinâmica, que fala muito sobre o gêmeo não ser digno da espiritualidade. É fofoca. Eu posso fazer outro vídeo sobre isso também, porque é muito tópico, né? E o enunciado aclarador do Axis ajuda a destruir e descriar isso. Pod POC é Point of Destruction and Point of Creation. Ponto de criação e ponto de destruição. É todos os lugares onde aquela crença que você tem sobre a chama, ela vai destruir todos os lugares onde você construiu e vai destruir todos os lugares onde você criou aquela crença. Então, que nem eu falei, todos os julgamentos que eu tenho em relação à minha chama,
Vezes deusilhão você vai destruir e descriar? Sim, pode POC. Todas as 100 são todas as 100 histórias que você conta sobre sua chama para engrandecer o seu ego ou para colocar ele como um vilão da história. Então, todas as 100 vai destruir e descriar todos esses 100, vamos supor, julgamentos que você tem sobre a tua dinâmica e todas as histórias que você conta sobre ele, que na real todo mundo sabe que é sobre você, tá bom? Curtos e garotos são pequenas histórias e histórias superficiais que a nossa mente tenta contar pra gente, ou seja, como é que eu posso dizer? Histórias superficiais, contos superficiais, aquelas histórias que a gente conta sem descer muito no nosso inconsciente. Do tipo assim, o meu gêmeo está casado porque eu não dei o que ele queria. Ou o meu gêmeo está casado porque ele se assustou com a dinâmica. Ou várias histórias que você foi superficial, que você conta pela mente, esse enunciado está destruindo e descriando. Povades julgamentos, crenças, padrões e pontos de vista que você tem sobre esses julgamentos que você tem em relação à tua dinâmica. Isso também vai destruir e descriar. Criações é aquilo que você cria com base naquilo. Então, por exemplo, se você ama colocar que o seu gêmeo ele não é bom, que ele foge de você, que ele te rejeita, você está criando uma questão dentro do teu inconsciente. Você está criando isso, entende? Bases é tudo aquilo que você acredita que te mantém na estrutura, ou seja, você tem uma base sobre a tua chama e por mais que você faça reprogramação, faça mesa radiônica, vê tarô, faz meditação, expande a consciência, você ainda mantém aquela base, porque é tudo inconsciente. Todas essas frases que eu tô falando do enunciado do Axis, elas estão destruindo e descriando crenças inconscientes, ou seja, você não precisa perceber se faz sentido ou não, porque o Axis é justamente isso, é bagunçar a sua mente racional para que ela, nessa bagunça, fique confusa, se perca, e nisso a pergunta vai direto para o inconsciente, ou seja, ela desce muito, muito fácil. Bases, eu já falei, e além, é tudo aquilo que você não considera, tudo aquilo que você já criou em outras vidas, tudo aquilo que você pode destruir sem nem saber que está na sua consciência ou no seu inconsciente. Ou seja, vai destruir e descriar além do que você tem consciência hoje. Para vocês perceberem o quão profundo é isso, né? Se vocês forem ver outros materiais de Axis ou outros materiais de chamas, eles não vão explicar esse tipo de coisa. Eu não sei porquê, mas talvez seja eu que vá iniciar isso aqui nessa plataforma ou trazer isso para vocês. É provável, eu acho que esse vídeo vai ter 2 partes, tá? Eu vou postar uma e vou postar a segunda, é só vocês analisarem aqui. Vamos lá. Outro tópico. Não tente entender com a mente racional a tua dinâmica. Novamente, tudo que o seu gêmeo está te mostrando é um espelho dentro de você. É você olhando para aquilo e limpando aquilo. Então você precisa olhar para o teu gêmeo não só como a sua chama, tudo mais, que vocês têm um propósito espiritual juntos, que vocês vão auxiliar a humanidade a despertar a consciência para algo maior, algo mais fácil e algo mais leve. Mas também perceba que o seu entendimento, ele deve vir da sua alma, da sua sabedoria interna. E a sua mente, ela sempre vai tentar te sabotar. Sempre, 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 sempre. 100% das vezes, porque a gente pode associar a mente com o nosso ego. E o nosso ego, ele sempre vai economizar e poupar energia. E meu anjo, o todo, ele não poupa energia, ele não economiza, ele dá o máximo dele o tempo todo. E quem que não gosta de dar o máximo dele o tempo todo? O próprio ego. Porque ele acha que ele vai perder, ele acha que ele tem escassez, ele acha que não vai ser bom. Todos esses tópicos. Então, vamos falar o enunciado de novo, só para manter isso mais forte. Todos os lugares onde eu tento entender essa conexão pela mente e não pelo meu saber interno, que é maior do que eu pensava, vezes um deusilhão, eu escolho destruir e descriar? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todos as 100, curtos, garotos, povares, criações, bases e aleis. Ok? Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar ele agora e vou pra parte 2, tá bom? Porque tem ainda bastante coisa pra gente destruir e descriar e bastante consciência pra gente integrar, tá bom?
Vou fazer esse vídeo com 20 minutos mesmo para que a gente consiga ter um bom tempo de vídeo e bastante conteúdo. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui comigo o que isso tem expandido na sua conexão. Porque tem expandido muito na minha dinâmica, muito na minha conexão. E eu percebo que eu estou cada vez mais alinhado com o Axis e com a dinâmica. Porque eu sinto que eu vim juntar os dois para facilitar a sua conexão, tá bom? Beijo! Olá meus amores, tudo bem? Parte 2, conectando o Axis Consciousness com a dinâmica de chamas gêmeas. Nessa parte 2, a gente vai falar sobre as expectativas, projeções e necessidades que a gente tem em relação ao gêmeo. Com relação a esse tópico, é muito comum que na dinâmica você acredite que você precisa despertar o teu gêmeo, que ele precisa seguir os seus passos e que ele não tem espiritualidade porque ele não está seguindo a espiritualidade. Bom, você que é divina feminina e está me assistindo provavelmente, você é responsável pela espiritualidade da sua dinâmica. E como eu já falei no vídeo 1, vamos destruir e descriar todos os lugares onde a gente tenta entender a dinâmica pela mente e vamos permitir que a gente entenda a dinâmica pelo nosso ser, pela nossa própria espiritualidade, ok? Então, todos os lugares, todos os lugares onde você guarda expectativas, projeções e necessidades que você tem sobre a sua chama e sobre essa conexão, você vai destruir e descriar? Sim, certo e errado, bom e mal, pode e poc, todos as sens, curtos, garotos, povares, criações, bases e aléns, tá bom? Outro ponto, tudo que eu acredito sobre chamas gêmeas, vamos destruir e descriar? Sim, pode e poc. Por quê? Que nem eu falei no vídeo anterior, quando você tenta entender a dinâmica, que é uma dinâmica de alma, pela mente humana, você se torna limitado pelas crenças da mente humana. Porque diferente da sua alma, você tem uma idade, entendeu? Você tem um tempo, você tem um termo. E ninguém te ensinou a ter um relacionamento. Ninguém te ensinou a ser saudável num relacionamento. Ninguém te ensinou a ser bom num relacionamento. Você só segue o que você foi ensinado de forma inconsciente, entende? E você só recebe aquilo que você acredita merecer receber. E quando aparece a dinâmica de chamas gêmeas, é muito comum que tenha a questão da dependência emocional. E como separar isso? Bom, se você acha que você está dependente com relação à tua dinâmica, já passou da hora de você olhar para dentro do seu corpinho e dentro da sua consciência e limpar essa emoção. Porque se você está dependente da sua chama, meu anjo, está muito fora do caminho. Porque é sobre você estar na sua essência, na sua consciência. Então, pega aqui na minha mão. Se você ainda acredita que seu gêmeo tem que te responder, que ele tem que acordar a espiritualidade dele, que ele tem que falar com você e que você é a vida dele, vamos destruir e descriar isso. Sim, pode poc. Porque a chave da dinâmica está em você, entendeu? Em você expandir a sua conexão, em você expandir a sua consciência, é tudo você. O seu gêmeo, ele é só um espelho, então se o seu gêmeo não fala com você, se ele te ignora, se ele não manda mensagem, se ele diz que as coisas que você fala é de gente doida e que essa questão de chamar gêmeas não existe, é literalmente você falando pra você mesma e você pedindo pra ver aquelas coisas que você acredita sobre si, entendeu? Então, você precisa mergulhar na dinâmica de uma forma que você olhe somente pra você e pra tudo aquilo que você sente. Ai, Léo, olhei pra minha dinâmica e ainda tá doendo, ainda não tô conseguindo. Então, ainda assim, tem alguma informação dentro de você que está te doendo. Como separar a dependência emocional da conexão? Pela cura, entendeu? Como que eu soube que a minha chama era minha chama? Depois de muito tempo sofrendo pela minha chama, vou falar o nome dele, o André, eu falei assim, cara, eu não aguento mais sentir essa coisa por ele, entendeu? O cara já tá namorando, já tá com outra pessoa, e eu ainda assim tô no pé dele, ainda quero falar com ele, eu quero mandar mensagem pra ele. Aí foi onde eu falei, caraca, estou dependente. Então o que eu fiz? Trabalhei no inconsciente, trabalhei com reprogramação mental, fiz Ho'oponopono, fui pra arte, desenhei horrores, expandi, fui pra consciência e de repente a minha chama saiu do meu campo. Que foi quando eu decidi também sair da dinâmica.
Só um ponto, você não sai da dinâmica, você só se afasta, tá? Sair é impossível, você só se afasta. E foi nesse ponto onde eu descobri o que era dependência emocional e o que era conexão de almas. Por quê? Porque quando você limpa as emoções da sua conexão, a dependência, a rejeição, ele não te mandar mensagem, ele não te responder, ele dizer coisas que te magoam, isso é um reflexo do seu inconsciente. Porque pra quem não sabe, pra quem tá entrando na dinâmica agora, a tua chama é o seu sistema inconsciente encarnado. Léo, não entendi. Ele é o seu sistema inconsciente. Tudo que ele estiver apresentando na vida, na realidade, na matéria, está dentro de você. Porque, já dizia a Renata Celos, nós estamos vivenciando as leis herméticas na Terra. Nós somos a manifestação das leis herméticas. E assim em cima como embaixo. Então, se você não está se conectando com a sua chama, ou se você está muito afastado da dinâmica pela dor que você sente, isso me mostra, como terapeuta em dinâmica, o quão você está afastada de você. Então, eu acho que eu fugi um pouco do tema ali da dependência emocional, mas só voltando para deixar mais claro. Se tá te doendo horrores, vai limpar isso. Porque você de longe não vai unir com a sua chama, você de longe não tá entendendo o propósito da conexão. Limpa. Léo, limpei a minha emoção e ainda sinto a minha chama. Então é tua chama, meu anjo. Porque se você limpou todo o teu campo emocional e você nunca mais quer saber da sua chama, você nunca mais quer saber dele, você olha pra ele, você se sente bem, então você superou o karma da dinâmica. Ou seja, você nunca esteve em dinâmica de chama gêmeas. O pessoal fala muito sobre a falsa chama, né? Que a gente acha que é a nossa chama e a gente vai ver e não é. Eu achei que estava com falsa chama e não estava. Então, é esse ponto que eu tô falando, entendeu? Se tá te doendo muito essa conexão, olha pra dentro de você. Porque talvez você seja dependente emocionalmente de alguém que não é a sua chama. Você tá no pé da pessoa, a pessoa te falando que ela não acredita nessas coisas, sei lá. Então, limpe o teu sistema inconsciente de crenças. Limpe o seu sistema inconsciente de ideias sobre isso. Porque limpando isso, você vai descobrir se é a sua chama ou não. Se for a tua chama, ela vai continuar, essa conexão ela vai se manter dentro do seu coração. E se não for, logo depois vem uma alma gêmea, porque na conexão de chamas e também na conexão de almas gêmeas, quando a gente se libera de um karma, porque a conexão de chamas é uma conexão kármica, você veio liberar muito BO emocional que tu tem aí no teu corpinho, e você precisa limpar essas emoções para que a sua vida possa prosseguir, tá bom? Acho que eu terminei esse tópico. Vamos para outra enunciada clara do Axis. Todos os lugares onde eu evito ser, perceber, receber e intuir pelos meus julgamentos em relação a essa conexão, vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar? Sim, certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as senhas, curtos, garotos, covardes, criações, bases e aléns. Ou seja, todos os lugares onde você julga a tua dinâmica, todos os lugares onde você julga a sua chama, onde você julga a você mesmo, a gente vai destruir e descriar, como eu falei no primeiro vídeo, para criar mais espaço na sua conexão, para criar mais espaço na sua espiritualidade. Porque a dinâmica não é só sobre karma, não é só sobre dor, é sobre o amor incondicional. E eu, estando em dinâmica e sendo terapeuta de chamas, eu entendo e eu quero trazer o amor incondicional da dinâmica. Eu não quero ficar falando sobre dor, sobre trauma. Ai, que ele me rejeita. Ai, que ele me dói. Ai, que não sei o quê. Porque eu já passei por essa fase, então eu não quero ficar falando sobre isso. E para as pessoas que estão nessa, quando cair no meu conteúdo, vai cair no meu conteúdo porque tá se livrando disso e porque talvez eu seja uma chave para te livrar desse sentimento e dessa consciência. Então, a gente tem que se lembrar o porquê que a gente acha que a nossa chama é a nossa chama e qual é aquele sentimento ou emoção que despertou essa conexão na gente. Porque você fala que tá em dinâmica, fala horrores, que é sua chama, que não sei o quê, mas meu anjo, você não sente mais aquele amor, você só sente dor, você só se permite sentir dor, você não permite sentir amor, sentir amada. E se eu falar que tem uma alma gêmea no seu caminho? Ai, Léo, meu Deus do céu, não sei o quê, porque... Ai, não, porque quem tá em dinâmica não pode namorar. Quem disse? Lembra que no primeiro vídeo eu falei pra gente destruir e descriar tudo que a gente acredita sobre chama? Por causa disso, porque tudo que a gente acredita tá na mente racional, não tá no ser.
Porque o ser simplesmente é. E se você precisar namorar alguém pra evoluir na tua dinâmica, você vai namorar alguém. Recebe disso, entendeu? Não existe errado, não existe certo. Existe o que funciona pra você. Se você vai começar a namorar pra se livrar da tua dinâmica, boa sorte. Vai dar 10 meses e já vai estar terminando. Por quê? Porque você está escondendo um sentimento. Agora, se você vai namorar porque você sente que é necessário, você sente que quer vivenciar essa experiência, você sente que você quer uma coisa nova, você sente que isso vai te expandir, boa sorte, porque dentro de 10 a 11 meses você vai estar se casando com a sua alma gêmea. Brincadeira. Mas vocês entendem que eu quero trazer uma conexão de leveza pra vocês? Pra gente esquecer essa história de certo e errado, de que não pode, de que pode, tá? Outro tópico é... Universo, como posso expandir cada vez mais essa conexão? Tudo que impede isso eu escolho destruir e descriar. Pode. Por quê? Porque você mesmo pode estar impedindo a sua conexão. Pelas suas crenças, pelos seus padrões. Então, no vídeo de hoje que eu quis trazer pra vocês, eu quis trazer essa consciência de... Você não conhece a tua dinâmica, você não conhece a tua chama, você não sabe nada sobre si mesmo e não sabe nada sobre a espiritualidade. Léo, como assim? Mas eu estudei horrores, eu li muitos livros, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sei, eu tô brincando. O que eu quis dizer é que quando você fala que sabe alguma coisa, você congela a sua capacidade de aprender mais sobre aquilo ou de lidar com aquilo de uma forma diferente. E é isso que eu quero trazer para as pessoas no YouTube, na internet, no TikTok, no Instagram, sobre a conexão. E se você lidasse com a sua dinâmica de uma forma diferente que você jamais considerou? E se fosse leve? E se fosse harmônico? E se fosse tranquilo? E se fosse amoroso? Não precisa ser só sobre dor. Então, olhe para o seu espelho com mais leveza, entendeu? Com mais amor, com mais harmonia. Porque mesmo que a gente julgue os comportamentos dele, é ele, meu anjo, que você escolheu para descer aqui e expandir a tua consciência. Então, eu peço que vocês estudem mais sobre a dinâmica, porque parece que toda vez que a gente fala sobre isso, é só dor, é só medo, é só trauma, é só angústia, é só ego. Não é só sobre isso, entendeu? É sobre expansão da consciência, sobre amor incondicional, é sobre o despertar da roda de Sansara do planeta. Você percebe o tamanho que você tem? Você percebe o tamanho da sua espiritualidade, o tamanho da sua responsabilidade energética? É essa, entendeu? É você se despertar e despertar para algo maior, entende? Mas jamais ficar na mente racional. Foi a melhor louça que eu lavei na vida, inclusive, tá? Uma louça com consciência. Que enquanto eu faço louça, eu faço fofoca. Vamos ver se a gente tem outro tópico. Tudo que eu... Legal. Todos os lugares onde eu acredito e defendo essa conexão, eu escolho destruir e descriar. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as senhas, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Por quê? Porque às vezes você tá defendendo essa conexão de almas pra defender uma estrutura interna que você tem dentro de você, querendo provar alguma coisa pra alguém. Será que você quer provar que você é mais espiritualizado? Será que você quer provar que você é mais queridinho por Deus? Porque dentro da dinâmica tem essa crença? Será que você bate no seu peito para falar que está em dinâmica para se provar mais espiritual? Esse enunciado vai destruir e descriar tudo isso para que você crie mais espaço na sua mente inconsciente and para que você perceba a conexão de uma nova forma. E eu sinto no meu corpo que a gente está expandindo com essa conversa, entendeu? Porque quando você descria quem você abre espaço para criar uma coisa nova. Porque você não vai estar deixando de ser quem você é. Você vai estar deixando de ser quem você achava que você era. Porque quando a gente mergulha no Axis e nas consciências e nos enunciados, a gente percebe o quão mais da gente a gente pode ser e o quão menos da gente a gente estava se permitindo. Então, quantos lugares você ainda se prende por ser você mesmo? Tudo que isso é, vamos destruir e descriar. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as senhas, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Não se esquece de se inscrever aqui no TikTok ou onde você estiver vendo isso.
Porque eu estou trazendo uma nova consciência para a dinâmica. Eu estou trazendo uma nova espiritualidade. E para você não perder o meu conteúdo. Porque eu sou maravilhoso. Eu sou legal. E também eu sou gay. Olha que legal. Então, uma das coisas... Um tópico interessante. Uma das coisas é que eu vim abrir essa consciência da dinâmica para a comunidade gay, LGBT, trans, bi... E toda essa comunidade LGTV 4K. Então, é você compreendendo algo maior do que você já sabia. Então, o meu gêmeo, ele é homem, né? Nós somos gays, como eu disse no outro vídeo, foi até legal que eu comentei lá, a galera falou, né? Então, eu vim trazer essa consciência pra dinâmica e pras pessoas gays. E com base nisso, a gente vai aprendendo junto, porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que ser, eu só estou me permitindo, entendeu? Quando você fala assim, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu vim fazer e tudo mais, beleza, mas você tem que colocar na mesa e mandar medir e mostrar que você sabe, porque se você fala e não faz e não mostra, então realmente você não sabe. E é aquilo que eu falei, quando você destrói e descria uma ideia que você tem sobre você, você abre espaço para o novo criar na sua vida, entendeu? Então, é um momento de você abrir espaço para o novo, e destruir e descriar os saberes que você defende tanto. Porque o seu saber inato, ele é da sua essência. Você só é. Você não precisa fazer alguma coisa para provar que você sabe. Você só é. E geralmente quando você faz isso com maestria. E as coisas acontecem, ok? Coloca aqui nos comentários quais tópicos vocês querem que eu trabalhe, tá bom? Porque eu gosto muito de falar sobre rejeição, sobre traição na dinâmica, sobre expansão da consciência e também muita gente fala da facilidade que eu trago a explicação. Muita gente elogia a minha comunicação em relação a isso. Mas é porque é aquilo que eu falei, você precisa saber do que você está falando e ser, entende? E é aquilo que eu falei. Eu não sei sobre a dinâmica, eu não sou um expert, mas o que eu sei, eu trago para vocês. E juntos a gente vai expandindo. Então, permita-se saber, permita-se não saber e não tenha medo de perder, porque eu acho que muitas das questões da dinâmica é esse medo de perder o gêmeo. Só que, gente, vocês são literalmente uma alma dividida em duas partes. Não há coisa no universo que descrie isso, não há coisa no universo que separe essas almas. Então, não tenha medo de perder, entendeu? E todos os lugares onde você acredita que a espiritualidade te julga por ser livre, vamos destruir e descriar, pote. Porque eu também achava que eu não poderia namorar, que eu não poderia ser livre, que eu não poderia pegar ninguém, que eu não poderia beber álcool, que eu não poderia comer carne, porque quem come carne tem uma vibração baixa. Quem bebe álcool tem uma vibração baixa. E se você tá se divertindo? E se você tá em família? E se você tá alegre? Mesmo assim você tá numa vibração baixa? Não, né? Vamos destruir e descriar isso. Não existe certo e errado na espiritualidade, porque o todo ele não é uma coisa imutável. O todo é uma coisa mutável. E tudo que ele é e tudo que ele se torna perfeito. Então, não tenha medo de ser você, não tenha medo de expandir a sua conexão e não tenha medo de mergulhar na dinâmica. Ó, tudo cachorro homofóbico, ó, tô falando e tô fazendo barulho. Vamos ver mais um tópico. Legal. Tudo que essa conexão com, no caso a tua chama, você fala o nome dele, né? O nome da minha chama é Pedro, sei lá. Tudo que eu acredito nessa conexão, tudo que essa conexão com a minha chama foi até hoje, eu escolho destruir e descriar. Sim, certo e errado, bom e mal, pode e poc, todos ascens, curtos, garotos, covardes, criações, bases e aléns. Porque, novamente, você está sempre no passado. Você não está olhando para sua chama em quem ele poderia ser, em quem ele é, em quem ele quer manifestar. Não, é sempre no passado, porque de uma forma ou de outra, eu sei que você julga sua chama por ser quem ele é. Léo, mas aqui minha chama, ele trai. Mas aqui minha chama, ele fica só ciscando no galinheiro dos outros. É porque minha chama faz isso, faz aquilo. E eu não sei que tá tudo isso dentro de você, mostrando a tua sombra. Entendeu? Então, quando você destrói e descria tudo que essa conexão já foi hoje,
Você abre espaço para o novo e tira os julgamentos e as crenças do que vocês já criaram juntos, entende? Então, por que eu venci o espelho? Eu venci o espelho porque eu senti muita dor quando eu e meu gêmeo estávamos juntos. E muito mais dor ainda quando a gente se separou, porque a gente foi pra Florianópolis e era só eu e ele contra o mundo. Até que ele realmente fala, tá bom, tchau, tchau. Aí ele tinha um emprego, inúmeros amigos, baladas, festas, drogas e várias coisas pra curtir. E eu tinha uma casa pra morar sozinho e um sonho. Então, eu fui forçado a olhar pros meus sentimentos, pras minhas emoções. E mais forçado ainda a cuidar de quem eu era. Entendeu? Porque eu me abandonava muito, né? E quando eu entrei na dinâmica e isso começou a se expandir, foi onde eu liberei essas emoções, eu me curei, fui me curando. Então, por conta dessa liberação e por conta dessas crenças que eu fui limpando, eu venci o espelho. Mas não é só sobre vencer o espelho. É sobre você reconhecer que não importa o que o teu gêmeo te apresente, você se mantém íntegro na tua autoestima, no teu conhecimento, na tua essência, na tua sabedoria. Então, não olhe tanto para o gêmeo, olhe mais para você. E foi isso que eu fiz, por isso que nem eu falei ali, eu venci o espelho. Porque eu olhei, por que eu tava sentindo? Léo, por que você tá sentindo assim? Por que quando ele faz isso você se sente tão incomodado? Por que você acha que ele faz isso? Por que você sente que ele faz isso? Por que ele está fazendo isso? Porque mesmo quando a gente namorava, a conexão, ela tem duas polaridades. O amor incondicional extremo e a raiva e o ódio extremo. Não raiva e ódio, mas quando você deixa o ego entrar na sua frente, ele domina tudo. E quando você está na sombra, você acaba caindo no ego. E quando a gente morava junto, algumas vezes a gente caía no ego também. E era nessas vezes onde eu percebia a minha sombra. Eu não tinha consciência sobre a dinâmica, então eu não limpava essas conexões. E aí quando a gente terminou, foi onde eu despertei pra conexão. E aí foi onde eu comecei a limpar. E quando eu senti que eu finalmente limpei muito do que era pra limpar, porque eu não limpei tudo, né? A gente tá numa conexão de almas, então isso é pra sempre. A expansão da consciência e o autoconhecimento é pra sempre, né? Então, mas quando eu limpei tudo que se requeria naquele momento, tudo que era necessário, foi onde eu me afastei totalmente da minha conexão. Fiquei com outros homens, fui pra balada, bebi álcool, voltei a comer carne. Uma loucura, eu amei. Foi onde eu despertei pra mim, entendeu? Porque eu parei de comer carne por questões pessoais e também porque eu julgava o meu gêmeo. E também parei de tomar álcool porque eu julgava o meu gêmeo. E aí quando a gente destrói o julgamento, a gente percebe que era aquela vida que a gente queria. Interessante, né? Então, quando eu rompi essas crenças, foi onde eu me afastei do meu gêmeo e onde eu comecei a voltar pra mim. E no que eu voltei pra mim, eu comecei a projetar um espelho melhor, tá bom? Só que não é uma pílula mágica, é autoconhecimento, tá? Bom, estou terminando a minha louça maravilha. Tinha bastante coisa pra lavar, como vocês viram. Espero que vocês tenham gostado, mas acima de tudo, espero que vocês tenham entendido que a dinâmica não é só sobre dor e mágoa, é sobre conexão e olhar pra chama. Léo, então você está me dizendo que eu posso fazer o que eu quiser? Não, você vai fazer o que está conectado com a sua intuição e com a sua centelha. Se você sente que você precisa mandar mensagem pro seu gêmeo ou se afastar dele para se cuidar, faça isso. Não importa se eu falo que não pode ou se alguém da internet fala que não pode. Faça o que funciona para você. Porque só existe... só você sabe como é a sua conexão. E quando todo mundo falava que eu não podia me afastar do meu gêmeo, foi onde eu mais me afastei dele. Porque eu sentia que eu precisava, entendeu? Só que enquanto todos falavam que não podia, que isso esfria a conexão, que eu vou juntar karma pra mim, que não sei o que, eu falei sim, foda-se. Foda-se, eu vou juntar karma, nem que eu vinha mais umas 3, 4 vidas pra limpar isso aqui, mas eu não fico nessa conexão merda que tá. Você tem que ser rebelde, entendeu? E aí foi nessa rebeldia que eu criei uma vida fácil, uma vida mais leve com a minha chama. E hoje o espelho que ele me apresenta é algo leve, entendeu? É algo bom. Então, não pense que buscar o teu autoconhecimento e expandir sua consciência vai fazer com que o seu gêmeo te mostre um espelho cada vez mais rápido ou cada vez mais leve, porque não vai. Porque é sobre você
mudar em você e o espelho que ele dá seja independente, entendeu? Léo, mas nossa, eu trabalhei meu inconsciente, eu limpei minhas crenças limitantes e agora eu tô em paz, não interessa o que meu gêmeo me apresente. Ótimo, tá no caminho certo. Mas enquanto você se importa demais com isso que você sente em relação a ele, você ainda deixa o poder na mão dele, tá bom? Bom, esse foi o papo de hoje. Se ficou alguma dúvida, me fala. Falei bastante coisa aqui hoje, né? Fica com Deus, medita. E para quem está interessado em abrir caminhos financeiros e abrir caminhos com a chama, a minha mentoria com a dinâmica de chama gêmeas está aberta, tá bom? Ali na mentoria a gente utiliza a reprogramação mental para abrir esses caminhos de possibilidades com relação à sua chama e também considerar novas realidades, ok? Então, unir com a sua chama não é a única possibilidade. Você estar bem com ele não é a única possibilidade e muitas outras coisas podem se abrir. Então, quer abrir caminho financeiro? Quer abrir caminho amoroso com a tua chama? Ou quer se liberar desse sentimento de culpa que você tem com relação à dinâmica? Vem comigo, fala comigo. Não sei nesse próximo final de semana ou no outro, a gente vai ter a sessão coletiva do Combo Maravilha. São 4 sessões da mesa radiônica com tiragens de tarô e oráculos para trazer conexão e consciência para a tua dinâmica e para as outras coisas que você queira expandir também, né? Então, vendas, negócios, lucro, espiritualidade, prosperidade, expansão, criar espaço, vender um imóvel, alugar um imóvel, tudo isso funciona, tudo isso dá segmento e funciona para tudo isso. Inclusive, tive Felipe, que foi um cliente meu lá em Floripa. Ele não era de Floripa, né? Quando eu tava lá em Floripa, ele era um cliente meu que tinha muita dificuldade de vender e fazer marketing do produto dele. E depois de um pacote que eu vendi pra ele de 4 sessões, um tio dele veio, começou a ajudar ele no negócio dele, eles começaram a prosperar juntos, começaram a enriquecer. Porque um dos pontos dele de ganhar dinheiro era problema com a família. Ele achava que ele se afastaria muito da família e ele conseguiu. Uau. Voltando, meus amores, precisei pausar o vídeo. Meu cliente Felipe, a gente trabalhando as crenças e padrões limitantes que ele tinha, a gente descobriu que a maior raiz de crenças de escassez e prosperidade que ele tinha era em relação à família. Que ele se afastaria da família, que ele estaria traindo a família, que ele estaria traindo o sistema inconsciente familiar dele. Ou seja, você estar ganhando ou não dinheiro não é só sobre você, é sobre quem você está traindo ganhando esse dinheiro. E quem você está sendo ganhando esse dinheiro. Então, quando a gente fala sobre dinheiro e receber dinheiro, a gente não fala só sobre o que a gente quer criar ou o que a gente cria ou não, e sim quem a gente está sendo nesse processo, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia no vídeo. Caso queira mentoria para desbloqueio financeiro e também consultas com a mesa radiônica ou tarô, estou à disposição. Deixe seu comentário aqui e um beijo. Até a próxima.